Boa madrugada, estou aqui de volta, como tenho prometido que irei ler a Bíblia mais uma vez, do começo ao fim, de Gênesis a Apocalipse, porque já li, estou começando a ler de novo. E agora nós vamos ler juntos a história de Caim e Abel, os dois irmãos. Lembre que a Bíblia Sagrada tem 67 livros. Capítulo 4 de Gênesis, do versículo 1, pois diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela ficou grávida. Eva deu à luz um filho e disse: com a ajuda de Deus, o Senhor, tive um filho, homem. E ela pôs nele o nome de Caim. Eva esteve com Adão, então ela engravidou de Adão e teve um filho e pôs o nome de Caim, um filho. Então Eva, ela engravidou de um filho primeiro, de Adão, Caim. Então isso quer dizer que ela não estava grávida antes de estar com Adão. Como muitos dizem que ela já estava grávida de uma criança. Ela não estava. Então, ouçam com atenção. Então, Eva teve um filho de Adão. Ela engravidou de Adão e teve um filho e pôs o nome na criança de Caim. E no versículo 2, pois diz assim: depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Depois ela teve outro filho, que pôs o nome nele de Abel. Então, se ela teve outro filho depois e pôs o nome dele de Abel, então ela teve que passar mais um período para poder engravidar mais uma vez de Adão. Ouçam com atenção.
Depois teve outro filho, chamado Abel, irmão de Caim. Abel era pastor de ovelhas e Caim era agricultor. No versículo 3, então, fala que o tempo foi se passando. Passou-se um tempo. Isso quer dizer anos. Passou-se anos. Um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho. Matou-o e o ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta. Mas por que Deus não ficou contente e nem alegre e nem satisfeito com a oferta de Caim? Isso quer dizer que Caim ofereceu a sua oferta a Deus como ele queria, como ele pensava, do jeito dele, da maneira dele. Mas Deus só respondeu com fogo do céu e queimou o holocausto, a oferenda, a oferta de Abel, porque ele deu o melhor que tinha. Ele deu o melhor que tinha do seu rebanho. Foi lá e disse: eu vou dar o melhor. Um filho obediente. Um filho de Deus obediente. Já porém, Caim era um filho desobediente. Foi oferecer sacrifícios a Deus do jeito dele, da maneira dele, como ele queria e como ele pensava. Deus não respondeu. Deus não atendeu. Mas a oferta de gratidão, de obediência de Abel para com Deus alegrou o coração de Deus. Isso quer dizer que quando oferecer sacrifícios a Deus, dá a sua oferta a Deus de bom agrado, com alegria e com amor, alegra o coração de Deus. Deus atende, Deus se alegra com a sua oferta.
Porque você é obediente. Você é obediente. Por isso que você ofertou o melhor para Deus. Você não ofertou do seu jeito, como você queria, como você pensava. Não, você ofertou do melhor que você tem. Você ofertou a Deus do melhor que você tem. E Deus se agrada da sua oferta. Porque você é obediente. No versículo 5, fala com tanta clareza que diz assim: mas Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Caim ficou furioso e fechou a cara. Quando se oferta a Deus, sem ter temor a Deus, respeito pelas coisas de Deus, Deus não atende, irmãos. Você pode ofertar, você pode dar a sua oferta. Se for do seu jeito, como você pensa, como você quer, Deus não aceita. É rejeitada por Deus. E isso leva a pessoa a ficar magoado, leva uma pessoa a ficar amargurada, leva uma pessoa a ficar amargurado, porque Deus simplesmente não atendeu as suas orações e as suas ofertas, porque está fazendo de mau agrado, de mau agradecimento a Deus. E no versículo 6 está escrito assim: então, o Senhor disse: por que você está com raiva? Porque anda carrascudo? Porque você anda? Caim, por que é que você anda, Caim, tão cheio de mágoa, tão cheio de raiva, tão cheio de ódio? Por que, Caim, você anda fazendo isso? Faça o que é certo. Obedeça, me obedeça. Não faça o que é errado. E você será feliz. Então no versículo 7 ele diz: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Como nós dominamos o pecado? Como nós vencemos o pecado? Se obedecemos a Deus. Se formos obedientes a Deus. Se formos bondosos uns com os outros. Se formos compassivos uns com os outros. Se nós nos amarmos uns aos outros, venceremos. Nós venceremos.
o pecado, as setas do diabo, nós venceremos se formos obedientes a Deus. Aqui Deus está dizendo que Caim, se você me obedecer, você será feliz. Se você me obedecer, Caim, você será feliz. Se não me obedecer, Caim, você será infeliz. Você será infeliz, Caim, se não me obedecer. Mas se você me obedecer, Caim, você será feliz. E no versículo 8 está escrito: aí Caim disse a Abel, o seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão, e o matou. É o primeiro assassinato que aconteceu na história da humanidade. O primeiro homicida, um homem chamado Caim, que matou seu próprio irmão. Por Deus estar do lado de Abel, por ter aceitado a oferta de Abel, Caim foi com ódio, inveja, mágoa, chamou seu irmão Abel. Vamos para o campo. Lá vamos dar uma volta. Tudo mentira. Somente para matar o próprio irmão. Então, Caim, ele planejou, arquitetou a morte do seu irmão. Pensando ele que somente assim Deus atenderia as ofertas que ele apresentasse a Deus, do jeito dele e como ele queria. Não? Somente as ofertas dos obedientes. Somente as ofertas dos obedientes a Deus é que serão atendidas. Somente. E no versículo 9 está escrito assim: mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel? Deus disse assim: Caim, depois que ele matou Abel, aí Deus falou com Caim. Aí disse assim: Caim, cadê Abel? Cadê Abel, Caim? Mais tarde o Senhor perguntou: Caim, cadê Abel? Onde está Abel, o seu irmão, Caim? Então Caim vai e responde: não sei. Respondeu Caim: por acaso eu sou o guarda do meu irmão?
A resposta que Caim disse para Deus: por acaso sou eu o responsável pelo meu irmão? Por acaso sou eu o guardador dele? Por acaso sou eu o protetor dele? Por acaso sou eu o vigia dele? Ou é o Senhor? Desrespeito contra Deus. E no versículo 10, Deus fala para Caim. Então Deus disse: por que você fez isso? Da terra, o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança. Olha, Caim, eu vi tudo o que você fez com Abel. E da terra, o sangue dele está gritando por vingança, pedindo que eu te mate. Pedindo justiça. E no versículo 11 está escrito: por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra. Pois, quando você matou o seu irmão, a terra abriu a boca para beber o sangue dele. Vejam que só os obedientes, os filhos obedientes, mesmo depois de morto, ainda vive. Ainda vive. Versículo 12. Quando você preparar a terra para plantar, ela não produzirá nada. Você vai andar pelo mundo sempre fugindo. Você não vai ter descanso, Caim. Você não vai ter refúgio, Caim. Você vai procurar, mas não vai achar. Você vai andar perambulando, porque você é desobediente. Porque você é desobediente, Caim. Então Caim disse a Deus, o Senhor: eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Hoje tu estás me expulsando desta terra. Terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença. E qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar. No versículo 15, Deus responde para Caim: mas o Senhor respondeu: isso não vai acontecer, pois se alguém matar você, serão mortas 7 pessoas da família dele, como vingança. Em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Por que Deus fez isso com Caim? Porque ele não matou filho de ninguém, ele não matou filho de outra família, ele não matou, ele matou seu próprio sangue, tirou a vida do seu próprio sangue, matou seu próprio irmão. E ninguém poderia o matá-lo, somente Deus. Somente Deus. E Deus não fez isso.
E Deus não fez isso, Deus não matou. Porque Deus espera que os desobedientes voltem a entender e compreender e a o obedecer e voltar para casa. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Por isso que Deus não matou Caim. Deus espera que todos os desobedientes, Deus espera que voltem, abandonem seus maus caminhos, deixem suas vidas que vocês andam praticando e voltem e obedeçam a Deus. Então no versículo 16 está escrito assim: Então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod, que fica a leste do Éden. E no versículo 17 diz assim: Caim e a sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque. Mais tarde, Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque, o nome do seu filho. Vocês vejam que passou-se um tempo grande para que Caim pudesse ter uma esposa e ter filhos. Ele andou, mas saiu da presença de Deus, mas Deus não o matou, porque Deus espera que os desobedientes voltem para Ele, se arrependam das suas práticas, dos seus maus caminhos e voltem para Ele. Porque Deus quer salvar. Deus não quer matar ninguém. Deus não quer fazer isso. Deus quer que todos os desobedientes entendam, compreendam, abandonem seus maus caminhos, deixem as práticas que praticam e voltem a o obedecê-lo. E no versículo 18 está escrito: Enoque foi pai de Irade, que foi pai de Meujael, que foi pai de Metusalém, que foi pai de Lameque. Lameque teve duas mulheres. Uma delas se chamava Ada e a outra Zila. Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. No versículo 21, Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. Versículo 22 está escrito assim: Zila, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naamã. No versículo 23 está escrito assim: Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zila:
Escutem, mulheres de Lameque. Marquem bem o que eu digo. Matei um homem porque me feriu. Matei um moço porque me machucou. No versículo 24 diz assim: se são mortas 7 pessoas para pagar pela morte de Caim, então, se alguém me matar, serão mortas 77 pessoas da família do assassino. E no versículo 25 está escrito assim: Adão e a sua mulher tiveram outros filhos, e ela disse: Deus me deu outro filho. Perdão. Vou voltar de novo para o versículo 25, porque eu disse que ela tinha tido outros filhos. Mas é outro filho. No versículo 25 está escrito assim: Adão e a sua mulher tiveram outro filho. Ela disse: Deus me deu outro filho para ficar em lugar de Abel, que foi morto por Caim, e pôs nele o nome de Sete. E no versículo 26 está escrito assim: Sete foi pai de um filho e o chamou de Enos. Foi nesse tempo que o nome Senhor começou a ser usado no culto de adoração a Deus. Então, o Evangelho, irmãos, ele já era pregado, já era falado, já era adorado, o nome de Deus já era adorado, já o Senhor já era adorado naquela época, já era adorado. A criação já era adorada. Senhor, Deus já era adorado. E no capítulo 5 agora, do versículo 1, está escrito assim: Esta é a lista dos descendentes de Adão, quando criou os seres humanos. Deus os fez parecidos com ele. Irmãos, entendam que tem muitos que estão gravando vídeo dizendo que nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Aqui está dizendo que somos. Está dizendo que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós não somos imagem e nem semelhança de animal nenhum. Somos sim imagem e semelhança de Deus. Olha só. Vou ler de novo. Repito, capítulo 5 e versículo 1. Não tem versículo 1, mas eu falo o versículo 1 porque não tem, mas tem o versículo 2. Aí começa do capítulo 5. Olha só. Esta é a lista dos descendentes de Adão, quando criou os seres humanos. Deus os fez parecidos com ele. Deus os criou homem e mulher e os abençoou e lhes deu o nome de humanidade. Somos parecidos com Deus, somos a imagem e semelhança de Deus. Não dê ouvido para essas pessoas que estão gravando vídeos e dizendo que nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Que a imagem e a semelhança de Deus era Adão. Entendam, compreendam que Deus aqui está dizendo que quando Ele criou a humanidade, fez parecido como Ele, sua imagem, sua semelhança. Deus fez tudo perfeito para que viesse viver debaixo da obediência dele, para sermos obedientes. Nós somos imagem de Deus para ser obediente a Deus.
se acordem, entendam e compreendam. Versículo 3. Com a idade de 130 anos, Adão foi pai de um filho, que era parecido com ele, e pôs nele o nome de Sete. Versículo 4 está escrito assim: depois disso, Adão viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas. E no versículo 5 está escrito assim: e morreu com 930 anos de idade. Adão morreu com 930 anos de idade. Somos todos imagem e semelhança de Deus. Todos, repito, somos todos imagem e semelhança de Deus. Porém, tem os filhos desobedientes a Deus, os que não querem voltar, os que não querem entender e compreender, os que não querem viver debaixo da obediência a Deus. E no versículo 6 está escrito assim: quando Sete completou 105 anos, nasceu o seu filho, Enos. E no versículo 7 está escrito assim: depois disso, Sete viveu mais 867 anos. 907 anos ele foi pai de outros filhos e filhas. Começou a povoar a terra. Começou a povoar a terra, encher a terra, a humanidade foi crescendo, foi multiplicando. E no versículo 8 está escrito assim: e morreu com 912 anos de idade. No versículo 9 está escrito assim: quando Enos tinha 90 anos, nasceu o seu filho Cainã. E no versículo 10 está escrito assim: depois disso, Enos viveu mais 815 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e começou a povoar a terra, começou a encher a terra. Aleluia. E no versículo 11 está escrito assim: e morreu com 905 anos de idade. E no versículo 12 está escrito assim: quando Cainã tinha 70 anos, o seu filho Malalel nasceu. E no versículo 13 está escrito assim: depois disso, Cainã viveu mais 840 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas. E no versículo 14 está escrito assim: e morreu com 910 anos de idade. E começou a povoar a terra com as imagens e com as semelhanças de Deus. As imagens e as semelhanças de Deus foram povoando a terra, foram crescendo a humanidade, foram multiplicando. Aleluia. E no versículo 15 está escrito assim: quando Malalel tinha 65 anos, nasceu o seu filho Jared. E no versículo 16 está escrito assim: depois disso, Malalel viveu mais 830 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas e morreu com 895 anos de idade. E a humanidade começou a crescer, começou a multiplicar, começou a encher, começou a fruir a terra com as imagens e com as semelhanças de Deus. E no versículo 18 está escrito assim: Jared tinha 162 anos quando o seu filho Enoque nasceu.
E no versículo 19 está escrito assim: depois disso, Jared viveu mais 800 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas. E começou a povoar a terra, começou a encher a terra. E no versículo 20 está escrito assim: e morreu com 962 anos de idade. E no versículo 21 está escrito assim: quando Enoque tinha 65 anos, o seu filho Matusalém nasceu. Matusalém nasceu. E no versículo 22 está escrito assim: depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus durante 300 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Enoque, aleluia. E no versículo 23 está escrito assim: Enoque viveu 365 anos, ele viveu sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Deus levou quem? A sua imagem e sua semelhança para junto dele. Deus levou a sua imagem, a sua semelhança para junto dele, aquele que é obediente, aquele que vive para ele, aquele que se dedica a Deus, aquele que se converte ao Evangelho, aquela que se converte ao Evangelho, vive para sempre. Porque Deus deixa, porque Deus permite, Deus se agrada tanto, Deus se agradou tanto com Enoque, que um dia Deus disse: esse daí é meu, esse é meu filho, esse é meu filho obediente que me obedece, esse é meu filho que me procura, que busca a minha presença, eu vou levá-lo, eu vou trazê-lo para pertinho de mim. Que é sua imagem e sua semelhança. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 25 está escrito assim: quando Matusalém tinha 187 anos, o seu filho Lameque nasceu. E no versículo 26 está escrito assim: depois disso, Matusalém viveu mais 782 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas. E no versículo 27 está escrito assim: e morreu com 969 anos de idade. E no versículo 28 está escrito assim: quando Lameque tinha 182 anos, foi pai de um filho. E no versículo 29 está escrito assim: e disse o Senhor Deus: amaldiçoou a terra, e por isso o nosso trabalho é pesado, mas este menino vai trazer descanso para nós. Aleluia. E Lameque pôs no filho o nome de Noé. O nome do pai de Noé é Lameque. Aleluia. A esperança da humanidade agora vem Noé para pregar o Evangelho para a humanidade, para os desobedientes. Então no versículo 30 está escrito assim: depois disso Lameque viveu mais 595 anos. Ele foi pai de outros filhos e filhas. E no versículo 31 está escrito assim: e morreu com 777 anos de idade. E no versículo 32 está escrito assim: depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aleluia. Agora vamos para o capítulo 6 de Gênesis. Não tem versículo 1, começa do capítulo 6. A maldade da raça humana, os desobedientes, os que desobedeciam a Deus. Mas tinha um naquele meio, que é Noé, obediente a Deus. Como no começo daquele outro vídeo que eu gravei, dizendo que somente os obedientes é quem subirão, é quem serão salvos.
A Bíblia fala, a Bíblia, ela decreta. Começa do capítulo 6. Quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Quer dizer que os filhos de Deus, eles tinham que se casar com as suas próprias linhagens. Quer dizer, com as suas parentes, com as suas primas. Mas eles escolheram outras mulheres que eram bonitas, famosas. Eles escolheram para eles. E isso não foi bom. Isso não foi bom. A escolha que tomamos para nossas vidas não é nada bom. Porque muitas das vezes Deus não está satisfeito, nem alegre, nem feliz, nem contente com as decisões que nós tomamos nas nossas vidas. Mas os filhos de Deus naquela época, que deveriam viver em obediência a Ele, já não queriam mais viver em obediência. Eles adquiriram mulheres, filhas de homens, para se casarem com elas. As bonitas, as formosas, eles escolheram e pagaram alto preço. Versículo 3 está escrito assim: Aí o Senhor Deus disse: Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos, por causa da desobediência. Por causa da desobediência que vem lá atrás, do começo, que vem lá atrás, de Adão e Eva. Versículo 4, está escrito assim: Havia gigantes na terra, naquele tempo, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. E no versículo 5 está escrito assim: Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito mais perversas e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, não era nada bom para Deus. Não era nada bom. Não estava nada certo. Estava tudo errado. Deus fez tudo perfeito, mas o ser humano, com as suas práticas, eles estavam todos errados. E no versículo 6 está escrito assim: Ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: Vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos, por causa da desobediência. Deus quis destruir tudo, não sobrar ninguém, por causa da desobediência. Matar todos, até os animais, os seres que se arrastam pelo chão.
e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Porque não queriam obedecer a Deus. Não queriam. Aí Deus ficou muito triste. Deus disse, criei a minha imagem e minha semelhança. Eu os criei, eu os fiz, eu os criei, eu os dei vida. Para que eles vivessem eternamente, mas que viessem me obedecer, eu agora me arrependo, porque são desobedientes. São desobedientes. E no versículo 8 está escrito assim: mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Isso alegrava o coração de Deus. Isso deixava Deus tão feliz, tão alegre com as obras de Noé, com as práticas de Noé, a obediência de Noé, o temor a Deus, a obediência e o temor a Deus, o respeito por Deus, deixa Deus alegre, deixa Deus feliz. Se acorda, tu crente, se acorda fazer a vontade de Deus, se acorda para fazer a vontade de Deus, para deixar Deus alegre, Deus feliz. Seja obediente a Deus. No versículo 10 está escrito assim: esta é a história de Noé. Ele foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé era um homem direito e sempre obedecia a Deus. Entre os homens do seu tempo, Noé vivia em comunhão com Deus. Noé era obediente no meio de uma humanidade perversa e má, corrupta. Noé era o único obediente. E Deus se agradava. Deus se alegrava com Noé, mas com os outros não. Mas por causa de Noé, Deus ainda salvou 7. Com ele dá 8. 8 pessoas foram só 8 pessoas que foram salvas. Mas vamos chegar lá que vocês vão entender. E no versículo 11 está escrito assim: para Deus todas as outras pessoas eram más, e havia violência por toda parte. Deus não gosta disso, Deus não se agrada. No versículo 12 está escrito assim: Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Isso não era bom. Nada bom para a humanidade, não era. E no versículo 33, no versículo 13, está escrito assim: Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente. E destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Versículo 14. Pegue madeira, Noé. Noé, pegue madeira boa e construa para você uma grande barca. Faça divisões nela e tape todos os buracos com piches por dentro e por fora. E no versículo 15, as medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 metros de larguras, por 13 de altura. E no versículo 16, faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados. E a cobertura construa 3 andares. 3 andares.
na barca e ponha uma porta num dos lados. E no versículo 17 está escrito assim: vou mandar um dilúvio para cobrir a terra, a fim de destruir tudo o que tem vida, tudo o que há na terra morrerá. Mas com você, Noé, vou fazer uma aliança. Portanto, Noé, entre na barca e leve com você a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Também leve para dentro da barca um macho e uma fêmea de todas as espécies de aves, de todas as espécies de animais e de todas as espécies de seres que se arrastam pelo chão, a fim de conservá-los vivos. Versículo 21. Ajunte e leve todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E no versículo 22 está escrito assim: e Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. Amém. Aleluia. Irmãos, para todos vocês que já me seguem no canal do YouTube, ouçam com atenção. A obediência a Deus levou a salvação da sua família e levou a salvação de cada espécie de animais ser salvos. Somente 2 casados, um macho e uma fêmea. Deus fez isso. E nessa época que nós estamos vivendo, não é diferente. Estamos vivendo o Evangelho de Cristo Jesus. Estamos vivendo e presenciando muitas coisas acontecendo. Os irmãos abandonando a sua fé, abandonando a sua cruz, indo para outros lados. Irmãos, mas Jesus ele tem dito no livro de Lucas, meus irmãos, que aonde estiver 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Se tiver 2 numa cama, será levada uma pessoa e deixada a outra. Por quê? Por causa que Deus conhece aquele que é obediente, e Deus conhece aquele que é desobediente, Deus conhece aquele que crê e aquele que não crê, Deus conhece, Deus sabe tudo, irmãos. Ele vê o que você está praticando, Ele sabe de tudo. Não adianta você correr para nenhum canto. Não adianta você ir para nenhum lugar. Não adianta. Não adianta, Ele está te vendo. Sabe quem você é. Não adianta. Então, na arca de Noé só entrou 7 pessoas. Com Noé completou as 8. Foram salvas 8 pessoas com Noé. Pela obediência. Então, crente, fica na posição que Deus te colocou, que Deus te chamou para obedecer, para ser obediente. Sejam obedientes a Ele em tudo. Não liguem para as outras pessoas que não é obediente, que são desobedientes, que não querem ajudar no ministério, que não querem compartilhar. Não liguem, mas você é quem vai fazer toda a diferença na sua família. Porque Noé foi quem fez a diferença na família dele. Noé foi quem fez a diferença na vida dos seus familiares. Por causa da obediência de Noé, foram salvas sua família, a esposa de Noé, as 3 noras, Sem, Cã e Jafé. Foram salvos. Meus irmãos, e agora? Amanhã
Aleluia. A gente continuaremos de novo a ler junto. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse vídeo que vocês acabaram de assistir. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Fiquem em paz. Fiquem em paz. Em nome do Messias chamado Cristo. Estejam em paz. Esse é o nome do Filho de Deus. Messias é o nome dele. Messias, Salvador. Fiquem em paz. Amanhã tem mais. Amém.